Tony, você vai poder treinar sim. Isso ontem já foi definido na reunião da Federação Paulista com os clubes. Os jogos param, determinação do governo do estado, mas os treinos continuam aqui dentro do estado de São Paulo. O Vitor Silva não concorda com o Tony, diz que não vai solucionar, mas o futebol é simbólico e emblemático. Ele vai de encontro, né? Quando ele bate de frente com outros torcedores que fazem críticas ao governo do estado por pararem o futebol. Dentro de campo, João, é o seguinte: Bruno Sávio voltou a treinar, o Pablo também voltou a treinar, mas a tendência é que o técnico Alan Al ele mantenha o mesmo time que empatou com o Bragantino no domingo, com Gabriel Mesquita, Matheus Ludic, Romércio, Ayrton e Bidu, Bruno Silva, Índio e o próprio Tony, Andrigo, Rafael Costa e Renanzinho. Luiz Flávio de Oliveira estará nesse jogo amanhã, mas como árbitro de vídeo, como VAR. Quem vai apitar a partida é o Wilbert Estevam da Costa. E aí, João, o Guarani tem a obrigação de vencer o São Bento por todos os problemas com o adversário, passa, mas principalmente por não ter conquistado nenhuma vitória no brinco ainda? É uma partida que, sob esse ponto de vista, a gente, evidente, vai exigir do Guarani, né? Obrigado, né? Guariz, eu mesmo excluí essa palavra dos confrontos, né? Primeiro eu falava muito, obrigação. Ninguém é obrigado, às vezes eu prefiro substituir por uma maior responsabilidade, né? Quer dizer, entre os dois, no confronto, embora o São Bento não tenha conquistado, mas pelo Guarani jogar em casa, o Guarani ter um objetivo de classificação, né? A gente poderia dizer que o Guarani teria de assumir essa responsabilidade, o que significa o seguinte: significa dizer que ele tem mais time que o adversário, né? Quando você tem mais time que o adversário, você assume, fala, não, nosso time é melhor, então nós vamos assumir essa responsabilidade. Você sabe que esse negócio aí, os jogadores quando se dirigem, quando falam em público, se manifestam em entrevista, etc., eles nunca assumem. A maioria prefere ser o azarão, a maioria. Não, joga o tal do favoritismo para o adversário. Mas acho que tem muita gente acompanhando aquela série lá da Sport TV, que está focalizando o Corinthians, né? Aqueles programas de bastidores de Corinthians, um negócio sensacional, que não é novo, né? No passado já tivemos, a TV Cultura já fez aquilo, onde inclusive o acesso, né? O relacionamento imprensa e jogadores de futebol era mais aberto, era menos protocolar, era menos vigiado, era menos regulamentado. Hoje, muito difícil, a gente já não tem mais contato com o jogador de futebol. Ficou tudo organizado, entre aspas. A assessoria, né, do clube pode até dar o contato pra gente, mas ele tem assessor pessoal, tem um monte de coisa. Hoje é difícil um jornalista ter intimidade com o jogador, em casos raros, né? Antigamente ficavam todos ali, os repórteres iam para os treinos, acabava o treino, o jogadorzado vinha ali, conversava. Casagrande falou que no Corinthians chegou a tomar cerveja com o repórter no clube depois do treino. Faziam muito disso, era comum, concentração, o repórter ia pro saguão, o jogador adorava vir no saguão, conversar com a imprensa, com o repórter. Todos nós que trabalhamos em futebol fizemos grandes amigos que eram jogadores ou que eram treinadores, né? Hoje praticamente ficou impossível, né? Esse tipo de relacionamento. Mas esse documentário da Sport TV é maravilhoso, né? Porque eles fizeram 5 programas focalizando o Corinthians, tudo isso, claro, organizado. Aliás, sabe quem produziu, João? Pra gente mandar um abraço pra ela? Trabalhou com você. Giovana Biotto, exatamente. A Giovana foi ela tá no time de produção. Giovana hoje está muito bem na Rede Globo, etc., né? Uma grande produtora e uma grande profissional de comunicação. E nesse documentário, Guarizo, tem muito vestiário, né? Tem Sim. muito vestiário. E como foi uma coisa que eles fizeram, claro que produzido, mas produzido espontaneamente, porque a maior parte das imagens são da própria TV do Corinthians, né? O que deu ao jogador uma certa espontaneidade, ao ambiente, aquele ambiente ficou uma grande espontaneidade. Então é comum ali você ver, por exemplo,
Corinthians e Palmeiras, eles focalizaram, né, a pré-eleição. Aí o jogador do Corinthians, ele sabe que o Palmeiras é mais time, mas eles falam, não, vamos lá, é 11 contra 11, não sei o que lá, nós somos melhores na hora. Aí depois que levaram a sapatada, o Fábio Santos, no meio deles, o Fábio Santos falou assim, nós jogamos errado. A gente sabia que eles eram melhores. A gente sabia que ele era... E o Fábio Santos falou isso, inclusive, publicamente também, quando ele deu a entrevista, ele falou, a gente até comentou aqui a fala do Fábio Santos, né? Mas ele, depois que o Corinthians levou a sapatada do Palmeiras, aí que ele reconheceu que o Palmeiras era melhor. Mas geralmente eu estou dizendo isso para trazer para o nosso ambiente aqui, porque eu tenho certeza que naquela hora da pré-eleição, daquele ritual que os jogadores fazem antes de entrar em campo, os jogadores do Guarani, eles vão falar isso. Eles vão falar assim, não, nós somos melhor que o São Bento. O São Bento tá com 0 pontos, não vai, aqui mandamos nós, não é assim que eles falam? Aqui quem manda somos nós vamos ficar com a bola. E aí no documentário fica E é claro que é linguagem de vestiário e todo mundo imagina que seja uma linguagem de vestiário. E eles falam, essa palavra é muito falada. A palavra é imposição, vamos impor, vamos nós tomar iniciativa, essas coisas aí, né? Às vezes nem tá treinado aquilo, mas eles falam. Sim. Então, o jogador, embora não se declare publicamente, mas o jogador do Guarani, ele sabe que ele tá melhor. Ele sabe, né? Então, logicamente, que ele vai levar para campo esse espírito e vai tentar, através realmente da sua organização. O Guarani é mais time mesmo, né? Time que só mudou meio campo, que evoluiu nas 3 partidas, vamos dizer, nota 0 contra o Ituano, já passou para nota 6 contra o Botafogo, e podemos dizer que passou para 6,5 ou 7 contra o Bragantino, porque se não tirasse essa nota, perderia do Bragantino. Então, o 7 é a média de colégio difícil, né? Como não ganhou, fica no 6,5, João. Tem que ganhar para ter o 7, né? Isso. Para fechar o semestre com nota azul. Tá bom. Mas enfim, mas pelo menos, né? Se você pegar a curva... Brincadeira. Houve uma pequena evolução, isso que é importante. Sim. Quer dizer, então, se essa evolução aconteceu, ela poderá ser mantida amanhã, né? E se a curva subir, o Guarani ganha o jogo. Ganha o jogo, porque realmente é mais time que o São Bento. Nossos ouvintes muito divididos aqui, o Cláudio